Obrigada pelo convite e, sobretudo, muito obrigada pela iniciativa desta conferência que me parece realmente extremamente relevante e que acho que começa bem pelo problema da dívida pública, embora, em minha opinião, essa não é a questão fundamental da economia portuguesa, ou seja, a dívida pública é extremamente importante porque a economia funciona mal. E o que resolverá o problema da dívida pública será a economia e será a política económica, acima de tudo. De outra maneira, se não houver, e isto aliás é repetido inúmeras vezes, se não houver crescimento económico, a dívida pública será sempre um problema. Se não houver crescimento económico, a dívida pública continuará a ser um problema. A questão está em como é que se obtém esse crescimento económico. E essa tem sido a falha da política económica em Portugal, sempre muito concentrada nas soluções de muito curto prazo, ignorando completamente uma coisa que é um dado que nós não controlamos de maneira nenhuma, que são os ciclos económicos. Nós fazemos sistematicamente políticas procíclicas, quando tudo está a correr bem, as receitas orçamentais crescem e nós aumentamos as despesas para reforçar esse crescimento e depois, quando vem a crise, não temos espaço, a não ser através da dívida, para resolver a situação das finanças públicas e da economia. Isto contribuiu para o crescimento da dívida e para termos atingido os tais 130% de dívida, e é uma das coisas que nós precisamos de pôr a termo no sentido de eliminar o problema e de reduzir o crescimento e de reduzir os problemas de solvabilidade do país, que neste momento estão resolvidos graças àquilo que sempre fizemos repetidamente no passado, que é uma situação de uma política de grande austeridade, realmente, que não é criada pela austeridade ela própria, é criada pelos erros das fases de crescimento. E, portanto, é isso que temos que ser capazes de alisar. Neste sentido, eu acho que devemos cada vez menos discutir alongadamente o problema da gestão da dívida, mas sim o problema da geração da dívida. A gestão da dívida pública em Portugal, apesar de todos os nossos problemas, sempre foi uma das áreas que funcionou razoavelmente bem. E diria mesmo que nos últimos anos funcionou muito bem. E é importante que continue a fazê-lo. Agora, a gestão da dívida tem um efeito assimétrico. Se for boa, permite melhorar um pouco os problemas. Se for má, pode agravá-los muito fortemente. E neste sentido, neste momento, estarmos a discutir questões como reestruturação da dívida, como encurtamento dos prazos da dívida, como concentração da dívida no Banco Central, questões dessas seriam absolutamente desastrosas. A economia está a funcionar melhor, a situação da dívida melhorou, os mercados financeiros estão completamente do nosso lado neste momento, a política monetária é favorável, portanto, como disse o João Moreira Rato, temos condições excelentes no sentido de, no mercado, reestruturar a dívida e obter uma situação muito mais estável para o futuro.
Falar em reestruturação da dívida só aumentaria, e tomar medidas como as que eu mencionei, só aumentaria o prémio de risco da dívida e poria os mercados imediatamente em pé de guerra a pensar o que é que vai acontecer no futuro em Portugal. Portanto, eu acho que a gestão da dívida está bem entregue, deve continuar no sentido em que tem vindo a ser proposta e executada, e agora o que nós precisamos de tratar é realmente da economia e da política orçamental. Porque quando nós falamos em crescimento económico, em Portugal isto tende muito a pensar-se que implica mais despesas públicas, mais intervenção do Estado. Ora bem, é aí que está o problema. É que, de facto, o Estado já gastou demais. E tem em si, e tem na sua própria situação, pressões fortíssimas para o futuro. Algumas delas vão ser aqui discutidas hoje. Uma que é evidente provém da demografia, que tem implicações muito fortes, quer nas despesas com saúde, quer nas despesas com pensões. E estas são... A demografia é inevitável, pode haver pequenas alterações a longo prazo. Não estamos a fazer grande coisa nesse sentido, devo dizer, mas admito que consigamos fazer algo, mas os resultados serão sempre a muito longo prazo. Portanto, estes custos existem e estão lá e vão aumentar. Por outro lado, nós já temos não só um nível de dívida muito alto, mas um nível de tributação muito alto. Por consequência, não podemos pensar que é através da subida da tributação que nós vamos fazer face a este aumento de despesas. O que, portanto, nos leva a concluir é que temos que introduzir uma gestão de despesas extremamente rigorosa e dirigida à eficiência e à eficácia das despesas, duas palavras de que falamos muito, mas sobre as quais pouco se faz, e que são essenciais para que seja possível que as despesas públicas consigam produzir os resultados que se pretende delas, mas simultaneamente não implicar uma pressão sobre a dívida que deitaria a perder todo o esforço que fizemos nos últimos anos. É evidente que não é só do lado das despesas que está o problema da política orçamental, é também do lado das receitas. Há uma frase na nossa Constituição que eu tenho citado inúmeras vezes para criticar, que diz que as receitas têm de cobrir as receitas, o orçamento deve conter as receitas necessárias para cobrir as despesas. E é tudo o que se diz sobre o orçamento na Constituição. Ou seja, as despesas são o que são e depois temos que arranjar receitas cuja única visão, finalidade é financiar essas despesas. Ora bem, as receitas orçamentais, e em particular as receitas fiscais e as receitas contributivas, as contribuições para a segurança social, têm um enorme impacto na economia. Não têm só um impacto no saldo orçamental. Têm um impacto na economia e não são pensadas como tal. São normalmente, pode-se dizer sempre, pensadas na perspectiva de que as despesas crescem, é necessário arranjar receitas para as financiar. Portanto, há aqui dois vetores na política orçamental que são essenciais e que são novos em Portugal, infelizmente. Houve tentativas, e muitas tentativas. Nós passamos a vida a falar de reformas, passamos a vida a fazer reformas, toda a gente já está farta de reformas e essas reformas, em geral, fazem-se e larga-se e desfazem-se. Ou nunca chegam sequer a fazer-se, não passam do papel.
Por consequência, é aí que as coisas têm que concentrar-se. E temos uma reforma em andamento que é um bom exemplo disto, que é a reforma da própria política orçamental que está expressa na nova Lei de Enquadramento Orçamental, que devia entrar em vigor para o ano que vem, em 2019, que suporia, teve 3 anos que ainda estão a decorrer, de transição a partir do regime antigo, suporia uma quantidade enorme de alterações legais, mas sobretudo de natureza institucional e de gestão do setor público, com muito maior responsabilização dos gestores públicos relativamente à gestão das suas despesas, mas também muito maior autonomia para o fazerem, com uma programação de despesas a médio prazo, que é essencial para se poder fazer uma gestão correta da despesa pública. Tudo isto está na lei, assim como está na lei uma outra coisa que começa por ser o ponto que leva a que a lei não vá poder ser posta em prática no ano que vem, que é a contabilidade pública. A reforma da contabilidade pública continua atrasada, já se sabe que não vai entrar em vigor, já era para entrar em vigor em 2017, foi adiada para 2018, vai continuar a ser adiada. E é verdade que estas reformas são complicadas e que a reforma da contabilidade pública que está prevista é uma reforma complicada e que leva tempo a fazer. Mas também é verdade que Portugal anda a fazer isto há 20 anos. Exatamente há 20 anos. Começámos em 1997 com o decreto-lei do professor Sousa Franco, que decretou a instauração do POC-P, chamado POC-P, que nunca foi posto em prática ao fim de 20 anos, mas que, enfim, muitas coisas, apesar de tudo, se fizeram, que deveriam servir de base para que agora as coisas fossem mais fáceis nesta nova mudança. Portanto, é aqui, quanto a mim, que se vai dirimir o problema da sustentabilidade, não só da dívida pública, mas da economia portuguesa como tal, e da capacidade de crescimento e de resposta aos compromissos que foram assumidos e que são consensuais em Portugal, de termos um Estado Social forte, mas esse Estado Social precisa de ser financiado. E não podemos pensar que serão os outros países a financiá-lo, porque, evidentemente, os outros países têm as suas próprias restrições e as suas próprias políticas. Muito obrigada.